Olá, seja muito bem-vindo a esse tempo precioso de união, comunhão e oração. Que tal aumentar o número de pessoas para viver esse momento junto com a gente? Clique agora no joinha para que esta live seja indicada para mais pessoas. E você mesmo pode enviar o link deste vídeo para os seus contatos e assim fazer a sua mobilização online. Muito obrigada, Ana Júlia. Olá, você que nos acompanha, muito boa noite. Estamos hoje neste 28 de abril de 2022, na 26ª noite do Ramadã. E é exatamente na passagem para o 27º dia do jejum islâmico que acontece a chamada Noite do Poder. E para chamar a sua atenção para este momento, é que a gente conversa agora com 4 autoridades em evangelismo de muçulmanos. Os missionários Caleb Mubarak, Ricardo Dias, Yusuf e Radija. Bem, a minha primeira pergunta vai para o Caleb, que é missionário de missões mundiais aí há um bom tempo, né, Caleb, para o mundo árabe. Caleb, explica para a gente a real importância de nós, como cristãos, reforçarmos aí nesta noite do poder nossas orações pelos muçulmanos. Boa noite. Boa noite, Márcia. Boa noite a todos que estão aqui conosco nessa live. Em primeiro lugar, agradecer, né, pela oportunidade de poder estar aqui junto com vocês e estender isso às igrejas batistas do Brasil, da importância dessa data para os muçulmanos, né? Bom, nós estamos em pleno Ramadã, que é o mês sagrado dos muçulmanos, né, o mês mais sagrado dentro do calendário religioso do islamismo, e dentro desses 30 dias de pleno jejum da parte dos muçulmanos, existe uma noite muito especial. Dependendo da linha de ideologia dentro do próprio islamismo, existem outras noites também importantes, mas essa é a mais importante para todas as ramificações dentro do islamismo, né, que é a chamada, então, Noite do Poder, que é, segundo eles, a exata noite quando as revelações do Alcorão começaram através do anjo Gabriel sendo dadas ao profeta Muhammad, né? Então, qual que é a importância de a gente estar orando por esse momento? Nos últimos anos, nas últimas décadas, existe um movimento dentro da comunidade islâmica de que, durante essa noite, há alguns preceitos importantes da gente observar. É a única noite dentro do calendário muçulmano em que o muçulmano pode fazer uma prece especial a Deus. Ele pode pedir algo que ele deseja muito. E há diversos relatos de muçulmanos buscando uma intimidade mais com Deus, querendo ouvir, de fato, a verdadeira voz de Allah. E nesses ambientes aí de busca, de entrega da parte dos muçulmanos, existem relatos de que o próprio Cristo tem aparecido em sonhos, visões e revelações especiais a essas pessoas. Então, geralmente a gente convoca as pessoas para que nessa madrugada a gente entre em oração juntos para que, de fato, o Senhor Jesus se revele a esses que tanto estão buscando a Ele nessa noite toda especial. Agora, Ricardo Dias, você que atua no país com o maior número, né, de muçulmanos do mundo, já teve aí alguma experiência de aproximação de seus vizinhos durante a Noite do Poder? Encontrou, assim, algum acesso para falar de Jesus para eles? O contexto, assim, é totalmente bem hostil mesmo, né, para anunciar o evangelho por lá. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Márcia. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. É um prazer muito grande poder termos esse tempo juntos, também de oração, mas também de compartilhar daquilo que Deus tem permitido a gente fazer e viver no mundo hoje, né? Especificamente na Noite do Poder, não. Mas esse é um tempo, o tempo do Ramadã, né? Eu sempre faço uma analogia como o Natal. Para a gente, o Natal é fundamental. É muito importante, é um tempo de reunião de família, é um tempo de encontros. E o Ramadã, ele tem essa similaridade entre as famílias muçulmanas, né? De se reunirem, de praticarem perdão entre si, de estar junto. Uhum. E isso é muito impactante, assim. E a gente sempre coloca, para a gente que vive num ambiente muçulmano, que o melhor modo da gente testemunhar de Jesus é através do relacionamento. Então, esse tempo de Ramadã, geralmente,
O próprio muçulmano, ele está mais aberto ao relacionamento, inclusive com aqueles que não professam a fé islâmica. Isso é interessante no nosso contexto, porque eles também acreditam estar em missão. Eles também querem levar aqueles que não creem em Alá como o único Deus e Muhammad como o seu profeta a conhecerem. Eles também estão em missão. E o que eu queria até dividir é uma história de um processo de islamização que minha família foi submetida por uma outra família. Eles começaram a tentar nos islamizar, a tentar pregar a verdade que eles têm por verdade, através daquilo que eles aprendem no Alcorão. Isso aconteceu dentro de um Uber. E foi muito interessante porque nessa experiência a gente começou a conversar com aquela família e ouvi-los e tudo mais. E era o pai, a mãe e uma criança, talvez da idade da nossa filha mais velha, algo em torno de 6, 7 anos de idade. E eles estavam ali compartilhando da fé deles nesse período, e a gente ouviu, e ali estabelecemos um relacionamento. E passaram-se os dias, e o filhinho deles foi internado no hospital, e com um problema sério no estômago e tudo mais, e a gente, quando soube isso pelas redes sociais, a gente entrou em contato e fomos lá visitá-los, né? Já tínhamos estabelecido um relacionamento. Isso foi muito marcante, porque quando nós entramos no hospital, um hospital para atendimento, claro, de famílias muçulmanas, entramos no quarto, estavam as duas famílias. Uma família que nós não conhecemos, a sendo atendida, era um quarto compartilhado, e a família que nós tínhamos um relacionamento. E quando nós entramos no quarto, nós pudemos fazer o inverso. Já que eles tentaram nos islamizar, nós começamos a compartilhar um pouquinho daquilo que Deus poderia fazer na vida daquele menino, já que eles já estavam numa angústia há um tempo, porque os médicos não encontravam a cura, não encontravam o real problema que aquele menino estava enfrentando. E eu lembro que minha esposa, a Marina, ela chegou um momento muito crucial dentro da nossa conversa com aquela família. Ela falou assim: eu quero orar por essa criança e quero pedir ao Senhor, Deus cura para essa vida. E aí eu falei, bem, vamos fazer. E nós conversamos com eles e chegamos ao ponto, falando, vamos orar. Só que no ambiente muçulmano, muitas vezes a gente fica intimidado de orar em nome de Jesus. Porque eles não têm Jesus como o Filho de Deus, mas sim como um profeta também dentro do Alcorão. E naquele dia, minha esposa chegou e falou assim, não, eu quero orar em nome de Jesus e quero orar na língua deles, porque eu quero que eles entendam. E ela então orou. Pediu para que Tuhan Jesus curasse aquela criança. E ela orou em Dalan Nama Jesus, que é em nome do Senhor Jesus. E aquela criança, no dia seguinte, estava recebendo alta no hospital. Nós temos um Deus que faz milagres. Um Deus que está em ação. Não foi a oração dela, mas aquela oportunidade criada num tempo tão difícil, de grandes batalhas espirituais. E a gente ali travando aquele... Oramos em nome de Jesus, sabemos da exposição, mas aquilo ali foi algo tão genuíno e tão direcionado pelo Espírito Santo que operou cura. E acreditamos que operou cura não só naquele menino, mas também naquela família. Foi uma primeira oportunidade clara de podermos falar de Cristo abertamente para uma família. Então a gente vê claramente a importância do relacionamento, de estar aberto a se relacionar. A gente fala tanto do ambiente hostil muçulmano, mas eu sempre gosto de pensar no texto, né, que está em 1 João, no capítulo 4, que o verdadeiro amor lança fora o medo. Então, em vez de a gente olhar, às vezes, o muçulmano pela perspectiva de ameaçadora, terrorista e tudo mais, olharmos com um olhar de amor. E aí o medo vai embora. E aí a gente consegue aberturas em momentos e lugares que a gente nem imagina. Isso aí é a importância, né, de se cultivar relacionamentos de amizade, de estar em comunhão com Deus e saber o tempo certo, né? O tempo exato de se demonstrar o amor. Agora, muita gente aqui no Ocidente associa o islamismo apenas aos povos árabes, né? Mas não é bem assim. O islamismo é a religião com o segundo maior número de fiéis
São quase 2 bilhões em todo o mundo, atrás apenas do cristianismo. E na África também há uma grande quantidade de muçulmanos, não é isso, Yusuf? Boa noite para você que está aí ao lado da Hadija. Boa noite ao casal. Boa noite, Márcia. O islamismo, ele cresce muito aqui na África, e nós temos 15 países, assim, com um número, quase uma totalidade das comunidades, com mais de 85% a 100% da população professando a fé islâmica. Existe mais que são muçulmanos, são povos não alcançados. Na África, nós temos 994 povos não alcançados ainda. E países como Senegal, como Mali, outros da região norte da África, do Chipre da África, também são países, assim, na sua grande maioria, islamizado e muito fechado à evangelização, ao cristianismo. Então, a islamização, ou o mundo islâmico na África é muito, muito comum, com as características próprias do islamismo africano, porque, em linhas gerais, é a mesma crença, é a mesma prática, mas no continente existem algumas particularidades que vêm devido às tradições, né, que as pessoas vão colocando. Eles são muçulmanos, mas colocam alguns rituais, alguns sacrifícios da sua prática tradicional, que às vezes choca aí com o mundo árabe, vamos dizer assim, que seria mais ortodoxo na sua prática islâmica. Mas o islamismo na África, ele começou lá no século VII, pelo leste da África, e no século VIII avançou bastante pelo norte da África, com os povos berberes, e na parte da África Ocidental, assim, a maioria dos países chega a 80%, a 95%, a 100% da população islâmica. E hoje nós temos visto um movimento muito grande do processo de islamização do leste para o sul da África, né? Muitas campanhas avançando para esses novos países, como Moçambique, países que outrora era considerado cristão ou com práticas africanas tradicionais, né? Da maioria os animistas. Mas na África existem muitos países, e eu destaco 15 que são extremamente fechados, com 94% a 100% islâmico. Perfeito, muito importante a gente estar sempre bem informado, né? E você que está aí acompanhando agora esta live, Encontros com Jesus no Ramadã, lembre-se de compartilhá-la com seus contatos, com a sua igreja. É fundamental que os muçulmanos, assim como nós, cristãos, também tenham a oportunidade, né, de ter este encontro com o Filho de Deus. Há vários motivos para você e a sua igreja dobrarem os seus joelhos em favor deste encontro. Veja só esse. Neste período do Ramadã, os praticantes do jejum ficam mais sensíveis e abertos a algo impactante, e é nessa hora que Deus pode realizar coisas sobrenaturais na vida deles. Se você faz parte de um grupo de oração, lembre-se de orar por salvação em Cristo Jesus. Você, Igreja do Senhor, vamos unir nossas orações para que mais pessoas tenham encontros com Jesus no Ramadã. Então, motivos não faltam, né, minha gente, para a gente orar. E já já vamos apresentar outros. Então, deixa eu só te pedir uma coisa. Dá um joinha nessa live, compartilha com seus contatos, para que mais e mais pessoas se juntem a nós nesta grande corrente de oração em favor de mais encontros com Jesus no Ramadã. E Caleb? É preciso orar, né? Preciso orar para que os muçulmanos tenham esse real encontro com Jesus. Também tenham mansidão, correto?
Eu nunca vivi aí numa região onde a população segue o Ramadã, mas eu imagino que é ficar sem comer, do nascer ao pôr do sol, durante 30 dias. É de tirar qualquer um do sério, hein, Kardec? Sem dúvida nenhuma. A gente se lembra da nossa primeira experiência, né, de Ramadã, e era algo assim inusitado. A gente ouvia falar, já tínhamos lido muitas coisas, mas, na verdade, quando você está ali vivendo e percebendo como a dinâmica da população muda, é algo extremamente inusitado, assim, né? Então, os motoristas de coletivos, de transporte público ficam irritados, as repartições públicas também, tudo, os horários mudam, né? E tudo fica muito, muito, muito complicado. Ainda tem um outro detalhe, é que o jejum precisa ser anunciado após o pôr do sol, né? E acontece que os últimos anos, e esse ano também pega uma boa parte dessa primavera ali naquela região do mundo, em muitas regiões do mundo. Então, nós temos, por exemplo, no norte da África, eu, enquanto vivia lá, pegamos a época do Ramadã acontecendo em pleno verão, né? E o sol se punha às 10h30 da noite. Então, você imagina que loucura que é isso, você ficar... E o sol nasce às 4h30, 5 horas da manhã. É uma noite muito... Imaginando o trânsito, né? A correria, todo mundo estressado. Querem chegar em casa cedo, tudo muda, a dinâmica vai mudar, os horários vão ser modificados, e aí você não consegue andar mesmo na rua por conta dessa movimentação toda. Então, eles ficam bastante estressados, é tempo da gente orar também por isso, né? E também por proteção de cristãos que estão nesse lugar, principalmente, né? Muitos missionários vivem nesse ambiente, não conseguem sair nessa época do ano, e aí, lógico, vão enfrentar algumas adversidades também, dependendo do seu comportamento, ou até mesmo se souberem que eles são aqueles que não praticam o jejum da forma que o Islã apresenta, né? Então, é um mês complicado. Há alguns cristãos até que dizem que é o tempo em que o maligno tem alguma autoridade sobre as pessoas e pode, de fato, levar aí alguns a cometerem coisas que eles não cometeriam se fosse numa outra época do ano. Bem complicado. Complicado. Eu imagino quão complicado é no maior país de população islâmica, né, Ricardo Dias? Marta, engraçado você mencionar isso, porque uma das coisas que são bem comuns acontecerem nesse período de Ramadã, lá onde nós estamos, a gente recebe mensagens no celular, pelas redes sociais, WhatsApp, essas coisas, de lugares para se evitar estar, por causa da possibilidade de incidência de ataques terroristas. Então, eles falam para evitar shoppings, supermercados. Então, é um período complexo justamente por causa dessas mudanças de comportamento e também por causa da devoção de muitos, né? E a devoção de alguns, infelizmente, também é marcada por extremos, né? Então, isso é muito comum a gente receber no período de Ramadã, esse tipo de notificação. E é interessante fazer o paralelo, que geralmente a gente recebe notificações assim no Ramadã, e também na Páscoa e também no Natal. São geralmente esses 3 períodos do ano que a gente recebe esse tipo de aviso. Mas é interessante também fazer até um ponto assim, fora da curva no país onde a gente mora, aqui no Sudeste Asiático, que para os países, para os povos árabes, ali, norte da África, Oriente Médio, muitos desses países e muitos muçulmanos desses países veem no Sudeste Asiático uma prática islâmica já sincrética, já impura, vamos colocar assim, não tão fiel assim. Eles veem os muçulmanos do Sudeste Asiático como não tão fiéis quanto eles, não tão zelosos com a religião do que eles são. E é interessante isso porque, por exemplo, o jejum é do nascer do sol ao pôr do sol. Muitos restaurantes aqui no país onde estamos,
eles colocam panos pretos ao redor. E aí, quando você entra dentro do restaurante, você encontra muitos muçulmanos almoçando, burlando o jejum. Estão se enganando, né? Exatamente. E isso é muito... Para a gente foi um choque, porque a gente sempre tinha essa imagem do zelo, da preocupação e tudo mais. Mas eu lembro de ter, nesse tempo, ter entrado num McDonald's que tinha aqui na região, e estava toda a vitrine do McDonald's, o McDonald's geralmente é envidraçado, todo com pano preto. E quando eu entrei, lotado de muçulmanos comendo, eu falei, gente, olha... Pode ver, estão fazendo para o sol. Isso, mas é interessante fazer essa leitura, porque muitas vezes esse sincretismo também acaba possibilitando a gente chegar assim, mas a verdade, ela não deveria ser seguida de forma firme? E aí a gente começa usando isso como argumento, como para o início de uma conversa e tudo mais. Perfeito. Mas isso é bem interessante, só queria colocar esse ponto aí. Muito bom, muito bom. E agora eu quero falar com a Khadija, né? A nossa dama da mesa hoje, entre os missionários. Khadija, você que atua também com crianças, né, através dos projetos de educação de missões mundiais, conta pra gente como é a participação de meninos e meninas de famílias muçulmanas no Ramadã. Mais uma vez, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Márcia. Boa noite, irmãos, vocês que nos assistem. Então, a princípio, algumas pessoas, em algumas situações, elas estão isentas de praticar o Ramadã. As crianças, né, até uma certa faixa, mulheres grávidas, mulheres amamentando, pessoas doentes. Mas em relação às crianças, essa prática varia muito da família e da maneira como ela segue a religião. Então, a família que segue a religião de maneira mais radical, mais intensa, vai introduzir o jejum para as crianças mais cedo. Também algumas crianças vão demonstrar, por estarem imitando seus pais, o interesse de participarem. A gente vê crianças que participam parcialmente e outras que fazem o jejum inteiro, né, integral, com suas famílias. Mas eu quero chamar a atenção para um grupo de crianças que estão especialmente na faixa dos países da África subsaariana, na verdade, em quase todos os países africanos que praticam o islamismo, a gente pode encontrar essas crianças de meninos, que nós podemos encontrar em quase todos, na maioria dos países africanos, de maioria muçulmana. Eles são chamados de discípulos do islamismo, eles recebem nomes diferentes de acordo com o país, mas que significa basicamente os discípulos. Esses meninos são enviados por suas famílias religiosas praticantes, que acreditando que estão fazendo aquilo de melhor para seus filhos, dando um futuro de conhecimento na religião, manda essas crianças para escolas, onde eles vão aprender o Alcorão e vão se tornarem, né, estudarem para se tornarem no futuro líderes religiosos. E esses meninos, nesse período, ao longo de todo o ano e durante a sua estadia nessas escolas, eles são submetidos a tratamentos, muitas vezes abusivos, né? Isso se tornou um grande problema social, até mesmo em muitas organizações, os próprios muçulmanos combatem essa prática, os próprios governos de países de maioria muçulmana, mas que a população, por uma questão de zelo religioso, continua enviando seus filhos. E nesse período, essas são as crianças, né, para ressaltar nesse contexto, as crianças de famílias muçulmanas que realmente realizam, participam ativamente, podemos dizer que durante todo o mês, e passam a maior parte do tempo nas ruas, também mendigando. Então, durante esse período, nesse contexto, principalmente no contexto do islamismo na África, as crianças que mais são atingidas e que realmente participam do Ramadã, e que, não de forma positiva, nós podemos dizer que são essas crianças, os discípulos do islamismo. Para vocês terem uma ideia do número, de como isso realmente se tornou um problema social, em um dos países mais importantes do oeste africano, o número de meninos mendigando na rua passam os 100 mil.
Então, estamos falando realmente de um grande problema social e que desse período se agrava ainda mais. Entendi, perfeito, Radija. Muito importante a gente saber e conhecer o problema dessas crianças. Agora, você que nos acompanha está anotando tudo, né? Conhecimento é fundamental para que nós sejamos assertivos em nossas ações, também, claro, nas nossas orações. Acompanhe aí mais um motivo para orar por encontros com Jesus no Ramadã. Aproveita, compartilha nas suas redes sociais com essa hashtag que você está vendo aí na sua tela. A partir dos 7 anos de idade, já é possível que a criança faça parte do jejum no período do Ramadã. Apesar de não ser uma obrigação por conta da idade, elas são motivadas a seguir a religião dos seus superiores. Esteja em oração pelas crianças muçulmanas, para que ainda na infância conheçam o amor que vem de Jesus. Agora, a nossa oração pode realmente fazer grandes coisas. A gente poderia ficar aqui por horas, né, falando sobre vidas transformadas, que o Ricardo, a Radiz, o Caleb, o Suf e tantos outros missionários de missões mundiais já testemunharam. Mas eu queria que um de vocês aí contasse agora o que acontece na vida de um muçulmano quando ele tem um encontro verdadeiro com Jesus. Como a vida dele era e como passa a ser. Alguém pode falar para mim? Eu gostaria de contar a história, o testemunho dos nossos irmãos Omar e Ami. Omar foi o primeiro, o esposo, foi o primeiro a ter contato com o evangelho, ele se aproximou do missionário, começou a estudar e a ser discipulado, até que ele decidiu entregar a sua vida para Jesus. Quando Ami, a esposa, tomou conhecimento disso, juntamente com a sua família, eles se desesperaram, porque para eles agora Omar havia abandonado a religião e se tornado um infiel. E você sabe que o islamismo diz que as mulheres devem ser totalmente submissas a seus maridos, seus esposos. E a única razão, o único motivo que vai dar razão para ela de ser insubmissa ao marido é se ele abandonar a religião, se ele a aconselhar a fazer algo contrário à religião. E a família decidiu que iria pedir o divórcio, queria encerrar o relacionamento, o casamento deles. Naquele momento foi um momento de grande aflição para a fé ainda jovem do nosso irmão Omar. E quando ele procurou a igreja e o pastor, o missionário, tudo que pôde dizer para ele é que ele carregasse a sua fé, e a igreja entrou em oração, para que assim como Omar havia encontrado o Senhor Jesus, que a sua esposa também se encontrasse. Foram alguns dias de muita angústia, onde o corpo de Cristo se uniu para apoiar o irmão Omar e para orar intercedendo para que Ami também vivesse o seu encontro com Jesus. Até que em uma noite, durante o sono, Ami sonhou com Jesus Cristo, chamando-a para que ela viesse até ele, dizendo que a estava esperando, e ela se acordou. Aquela experiência foi tão real que, de sua própria vontade, ela procurou o seu esposo, procuraram os irmãos da igreja, e hoje Omar e Ami servem ao Senhor Jesus. Mais que isso, estão engajados no reino. Ele acabou de concluir o seminário, daqui a pouco vai passar pelo concílio para ser um dos mais jovens pastores daquela região, e Ami tem servido ao lado do seu esposo, da família deles que cresceu. O poder da oração, em alguns contextos onde nós muitas vezes somos limitados, devemos acreditar que o Senhor já está ali, que o nosso dever é orar para que esses encontros aconteçam. Perfeito, Radiz. Agora, glória a Deus. Caleb, mas é complicado, né, para um muçulmano que se converte ao cristianismo. Tem umas questões aí de família envolvidas nisso também, não é mesmo? É verdade, Márcia. É uma sociedade, né, a cosmovisão, a visão de mundo dos muçulmanos, independente do continente que estão, né, o sistema é muito pesado, então ele conseguiu importar, né, a sua visão de mundo, né? Então é muito vergonhoso um ex-muçulmano deixar essa fé. A família fica com o nome manchado, a comunidade fica desprovida de honra, né? E isso faz com que
novo irmão nosso na fé venha sofrer bastante retaliação, né? Agora, é impressionante ver a ousadia que eles têm, a nobreza que eles acreditam do texto sagrado, principalmente, né? A gente tem vários exemplos assim de muçulmanos que acreditam que para serem bem-aventurados eles precisam ser perseguidos, né? A visão deles de interpretação das bem-aventuranças é bem distinta da nossa. A gente consegue entender bem quando diz que nós somos bem-aventurados se somos pacificadores, se somos mansos, mas quando chega o texto dizendo que, olha, por causa do meu nome, sofrendo por causa do meu nome, perseguição até de morte, você vai ser bem-aventurado. A gente não consegue imaginar isso morando aqui no Ocidente, né? Então, o ex-muçulmano, quando encara isso de maneira plena, né, ele está disposto a sofrer toda e qualquer retaliação, porque o que ele tem hoje ele não pode abrir mão, que é a presença e o contato direto com o Salvador. Então, isso é bem interessante. A gente precisa orar, já que a gente está falando de oração, é muito importante orar pelos cristãos que vieram do islamismo, né? Esses irmãos são preciosos e, infelizmente, a gente tem um número muito alto de ex-muçulmanos que acabam retornando para o Islã porque eles sentem falta daquele senso da comunidade, né? Então, outros cristãos precisam abraçar. Quem está ouvindo a gente aí e tem por perto muçulmanos que não estão no seu país de origem, é muito importante que quando essa pessoa se converta, que ele seja abraçado, que ele seja recebido, porque o senso de comunidade para eles é muito forte e, infelizmente, a gente tem um número elevado deles retornando ao Islã por não serem aceitos numa comunidade cristã que estivesse próxima deles. Então, é importante pensar nisso e orar por essas pessoas também. Fundamental, fundamental esse cuidado, Caleb. E histórias como essa que a Radija nos contou, elas se multiplicam a cada dia. Glórias a Deus por isso. E isso tudo depende de você, que está aí acompanhando a gente, né? O seu envolvimento com missões mundiais é fundamental para que mais vidas sejam alcançadas para Jesus. E eu não falo só de oração, é preciso também mobilizar outras pessoas, ir nas viagens do programa Voluntários Sem Fronteiras aos campos missionários, que, aliás, estão sendo retomadas este ano, e contribuir. Suas ofertas são fundamentais para que a obra missionária avance também entre os muçulmanos. Não é isso, minha gente? Quando nós trabalhamos no campo missionário, algo muito impactante no meio muçulmano é quando eles chegam para a gente e falam: vocês falam que nos amam, mas vocês demonstram isso através das ações, do que vocês estão fazendo por nós. Seja no atendimento médico, seja no atendimento da criança, materializando a palavra de Deus no cuidado com essas pessoas. E isso só é possível quando a igreja está adotando, segurando as cordas, indo nessas caravanas. Quantos voluntários já têm abençoado o trabalho aqui na África, em comunidades 100% islâmica, e ali eles podem demonstrar o amor de Deus de uma maneira prática. Então, você pode ser um voluntário, certamente você vai abençoar ricamente a obra missionária, os povos que estão esperando por Jesus, e ter a oportunidade de orar por alguém, de dar um abraço, de dar um cuidado. E existe, como eu falei hoje, só na África existe mais de 900 grupos, povos, que não conhecem a Jesus, que não têm um trabalho forte e estabelecido. Então, é necessário um investimento ainda muito grande para alcançar esses povos aqui na África. E o Caleb falou de algo muito interessante em relação ao senso de pertencimento, de comunidade, e que faz com que os nossos irmãos muitas vezes se desencorajem. Porque quando eles decidem seguir a Cristo, eles são perseguidos, mas eles deixam de pertencer àquela família, àquela comunidade. Eu morei 2 anos em uma aldeia 100% islâmica. E quando eu compartilhava com o chefe daquela aldeia, que eu conhecia
convertidos daquele povo, ele dizia assim, não existe. Se ele deixou de ser muçulmano, ele deixou de pertencer a este grupo. Para você ver quão rígido eles são nesse aspecto. Eles preferem a pessoa, o indivíduo, morto de que essa vergonha de encontrar com Jesus. Ô, Márcia, Sim. Enquanto eu estava ouvindo aqui, eu estava pensando também sobre, aqui no contexto no Sudeste Asiático, a religião vem no documento. Uhum. Então, se alguém se converte, ela precisa mudar a sua documentação. Isso é muito triste, porque e complicado, porque quando um cristão se converte ao Islã, que infelizmente acontece, eles trocam o documento rápido. Você consegue recuperar rápido o documento. Mas o contrário, esse movimento contrário, se um muçulmano se converte ao cristianismo, perdão, eles retêm o documento. E quando eles retêm o documento dessa pessoa, eles perdem direitos de cidadão, de cidadania, né? Por exemplo, direito de voto, acesso à saúde, que eu estava ouvindo aqui, pensando e refletindo muito a importância do envolvimento da igreja que segura as cordas, mas que também vai junto, que ora, que oferta. Eu estava olhando uma estatística de uma agência chamada Global Frontier Nations. Eles fizeram um levantamento que hoje é investido cerca de 450 milhões de dólares por ano para alcançar povos não alcançados. Mas é interessante, você pensa assim, 450 milhões de dólares. Nós temos em torno de 1,8 bilhão de muçulmanos. É como se a igreja investisse 25 centavos de dólar por ano para alcançar um muçulmano. Como é que a gente vai fazer isso? Isso muito. A gente está muito longe de ver algo realmente significativo. Então, o envolvimento da igreja ofertando, sendo desafiada a investir mais na obra missionária, não só enviando dinheiro, mas orando e com certeza indo. Nós precisamos muito. Uma outra agência missionária, a iSquare, eles fizeram um levantamento que existe um missionário para cada 400 mil muçulmanos. Como é que a gente vai ver um grande resultado de transformação e mudança se nós não formos? Então a gente precisa ir, porque eu sempre falo, eu entendi plenamente o meu chamado quando eu botei no meu coração, Deus colocou no meu coração, obviamente, que eu queria ver Jesus voltando na minha geração. E eu acredito que isso é possível acontecer. Eu já não sou mais tão jovem, mas eu acredito que isso pode acontecer. Eu queria muito ver a igreja engajada mesmo, em todos os aspectos, seja orando, seja enviando, seja indo, seja também ofertando. Perfeito. Eu disse que todos nós, né, possamos ter essa mesma paixão, né, em levar o evangelho e ver a volta de Jesus ainda na nossa geração. Que a gente consiga isso. Então, vamos a mais um pedido de oração. Missões Mundiais atua entre os povos árabes por meio do esporte, educação, viagens voluntárias e entre outras coisas. Você pode ofertar para os projetos disponíveis no canal de relacionamento de Missões Mundiais. Você pode orar, pois é dessa forma que o sobrenatural acontece. Você pode mobilizar, incentivando mais pessoas a olhar para o mundo árabe, promovendo as ações de missões mundiais na sua igreja e sendo exemplo de amor pela obra missionária mundial. E se você ainda não curtiu esta live Encontros com Jesus no Ramadã, curte agora e faça esse conteúdo chegar ao maior número de pessoas possível. A batalha espiritual é muito grande e a gente só vai vencê-la juntos. Eu já ouvi sobre alguns testemunhos de ex-muçulmanos que realmente encontraram a Cristo durante o Ramadã, mas no universo de quase 2 bilhões ainda é muito a ser feito, como disse aí o Ricardo agora há pouco, né, Ricardo? Alguém poderia comentar sobre essa necessidade aí a mais? Pois é, Márcia. Essa é uma extrema necessidade da gente poder
observar e querer se envolver, estar envolvido em tudo isso, né? Ouvindo o Ricardo falando do desejo dele de ver na geração dele, Cristo voltando, isso implica evangelização, é preciso ir, né? Eu me lembro também que onde eu estava na faculdade teológica, esse dado me chamou muita atenção. Ele era um pouco maior, né? Já diminuiu um pouco, mas ainda há uma necessidade muito grande. Naquele dia era do nosso saudoso missionário, pastor David Brown, né, o inglês, que trabalhou muito tempo conosco na junta. Ele trouxe a estatística de que nós só tínhamos um missionário para cada 1,5 milhão de muçulmanos. Então, aí, com o dado que o Ricardo trouxe, hoje nós somos um para cada 400 mil. Avançamos, mas ainda há muita coisa a ser feita, né? Então, eu acho que não dá para a Igreja de Cristo continuar pensando que isso não é com ela, né? Isso é para algum grupo de pessoas específicas que Deus chama para ir até lá. Não, pelo contrário, o mundo muçulmano está aberto a muitas oportunidades, não é mesmo? O próprio mundo árabe, que tem aí o seu Islã um pouco mais ortodoxo, países riquíssimos estão abertos a receber os profissionais liberais de toda e qualquer função e graduação, e vão ser nessas oportunidades, estando com pessoas de alta patente, é que a gente vai conseguir transformar sociedades islâmicas com a mensagem de salvação. Então, é para você também, não é só para o missionário que foi chamado de uma maneira sobrenatural ou alguém foi usado para falar com ele, é para você também que está ouvindo e vendo essa live, porque esse dado precisa mudar. Onde a gente mais precisa de obreiros, de pessoas, é onde a gente tem menos hoje ainda. Infelizmente, após 20 anos daquela estatística que eu ouvi, a gente ainda tem a demanda maior, sendo o mundo muçulmano precisando de mais obreiros. Então, é tempo de você se envolver e fazer a diferença de fato. A nível de África, essa parte de evangelização, muitas vezes, quando a gente está fora do contexto, a gente pensa que pode ser tão simples e fácil, mas não é. Porque nós encontramos muitos povos que são islamizados e que eles não são alfabetizados ou não têm acesso a testemunhos, a palavra de Deus traduzida na língua dele. Então, precisa de um investimento muito grande para alcançar esses povos que ainda não tiveram oportunidade de conhecer a Jesus. E é muito chocante para nós que saímos de uma cultura cristianizada e ir para uma realidade onde muitas pessoas não têm noção de quem é Jesus, o Salvador. Eu sempre conto essa experiência que eu vivi em um dos países da África do Oeste. No momento que a gente estava fazendo um trabalho de evangelização com a projeção do filme Jesus e de testemunhos de outros africanos que aceitaram a Jesus, e a gente passando nas casas, né, daquela comunidade e convidando as pessoas para irem para a programação. E a gente falou para uma jovem senhora, convidando ela para assistir à programação, porque nós estávamos ali para dizer para ela que Jesus o amava. Prontamente ela respondeu: vá dizer para esse Jesus que eu já sou casada. Não tem noção de quem é esse Jesus. O Jesus que a Bíblia fala. E quando nós encontramos aqueles que conhecem o profeta, eles vão ter um entendimento equivocado, errôneo, sobre a pessoa de Jesus. Então, o trabalho missionário para os povos muçulmanos é urgente, a igreja precisa se levantar e fazer de uma maneira mais rápida e mais estratégica. E é por isso que a gente está aqui hoje, nesta live Encontros com Jesus no Ramadã, para reforçar nossas orações nessa noite do poder. E eu quero agradecer a você que esteve até agora com a gente, se informando, orando, mobilizando outras pessoas. A live vai ficar salva aqui no YouTube, você poderá assisti-la, compartilhá-la com outras pessoas, quantas vezes você quiser. E que o Espírito Santo toque no seu coração para que isso aconteça muitas e muitas vezes.
Obrigada também aí aos nossos convidados que têm feito esse trabalho lindo de missões mundiais pela salvação dos muçulmanos. Deus os abençoe grandemente e também a todos os demais missionários dos batistas brasileiros. Obrigada, boa noite. Boa noite, Deus abençoe. Boa noite a todos, muito obrigado, Deus abençoe. Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença de todos aqui. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Fiquem na paz. Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe. Muito obrigado pela sua presença aqui e a gente se encontra no campo. يا رب الجنود باسم يسوع المسيح يا رب نضع نفسنا أمامك، وطلبنا اليوم هو في هذه الليلة عند المسلمين التي تسمى بليلة القدر أن تبرز نفسك أمامهم يا رب يسوع، ليكون لهم لقاء معك لينالوا الحياة الأبدية. ونرجو أيضا يا رب في شهر رمضان، هذا الشهر الذي يلاحقون به إخوتنا من المؤمنين ويضطهدونهم، بأن تتراءى لهم حتى يعرفوا اسمك يسوع. أطلب منك يا رب باسم فتاك القدوس يسوع المسيح أن تريهم يا رب مجدك وحبك وخلاصك يا رب، لأنه من غيرك لا خلاص. نحن نصلي باسم المسيح يسوع، آمين.